Família Eletrônica Fácil, o nosso aluno João Ricardo perguntou na plataforma do curso de Eletrônica Fácil o seguinte: Professor Rodolfo, eu posso ficar lavando minha placa eletrônica com água e sabão? Eu tô meio em dúvida, porque tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Parece que é um assunto meio polêmico. E aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Esse assunto é um assunto super polêmico, não é? Conta pra mim no campo de comentários aqui, na sua opinião, pode ou não pode lavar a placa eletrônica com água e sabão? Conta aqui pra mim no campo de comentários. É claro que até o final desse vídeo eu, professor Rodolfo, vou dar a minha opinião de forma incrível, top de linha e sensacional. Beleza? Então vamos pra cima. A primeira coisa que você não pode fazer é o seguinte: esquecer de se inscrever no canal, cravar o dedo no like e não esquece que aqui na descrição do vídeo tem todos os links Eletrônica Fácil, treinamentos, e-books e muito mais. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar um presente ultra mega especial para você ser faixa preta no mundo da eletrônica. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, quando você imagina o seguinte: água, eletricidade, água, metais, água, cobre, o que você começa a lembrar? Você começa a lembrar do seguinte: de oxidação, ferrugem, né? Entre outras coisas que não combinam muito bem. Não é verdade? Então é por isso que muita gente já tem de cara a seguinte opinião: não se lava a placa eletrônica com água e sabão. Então já é uma coisa fixada na mente da galera, né? Pode ser que até na sua também, né? Se sim, escreve aqui "penso assim" no campo de comentários, tá bom? E o que já vem de outro lado, um outro pensamento? Assim, ó, vou limpar uma placa eletrônica, qual produto que você vai usar para limpar a placa eletrônica? Álcool isopropílico, não é mesmo? E aí, álcool isopropílico, escovinha antistática, paninho de limpeza antistático, né? O nosso querido Clean Room Wipers, né? Entre outros produtos, cotonete, enfim, tá bom? E aí a minha opinião começa da seguinte maneira: a placa eletrônica, ela deve ser limpa com água e sabão se existe uma quantidade de sujeira ali impregnada, uma influência externa ali brutal, né? Então até mesmo barro em placas eletrônicas que ficam recebendo ali muito pó, muita sujeira, né? Tem placas eletrônicas de máquinas agrícolas, que inclusive nosso aluno João Paulo já me mandou várias fotos lá na nossa plataforma, tá? Que, se você pegar álcool isopropílico, passar sobre a placa e ficar escovando, ele sabe o que vai limpar? Não vai limpar absolutamente nada, e o álcool isopropílico não vai resolver o seu problema. Então, quando você tem sujeira, uma camada de sujeira tão brutalmente violenta na placa eletrônica, que o álcool isopropílico você pode colocar 1 litro ali, você pode pegar inclusive a placa e colocar numa cuba ultrassônica, e aquilo não vai tirar aquele barro, aquela sujeira brutal que está sobre a placa eletrônica, não tem outro jeito. O que você tem que fazer para limpar a placa eletrônica? Água e sabão. Escovar com muito carinho. Por que você tem que escovar com muito carinho daí? Porque se você escovar muito brutalmente, você pega o componente eletrônico e dobra ele pode quebrar os terminais. Então você tem que fazer uma escovação ali bem tranquila, bem macia, bem suave, com muita paciência. Afinal de contas, se a situação da placa já está calamitosa, já está super ruim, a sujeira está brutal, não é de uma hora para outra que você vai tirar toda a sujeira rapidamente. Tem que ir com tranquilidade. Afinal de contas, a manutenção da placa eletrônica é sua responsabilidade, tá bom? Beleza, professor, retirei toda a sujeira brutal que estava ali na placa eletrônica com água e sabão. E agora, o que eu faço, gente? Você não pode energizar a placa imediatamente. Você não pode. Por quê? Se você energizar a placa, pode dar muito ruim. Porque a água, gente, que a gente recebe na nossa torneira, enfim, a nossa água que vem através do sistema de distribuição, ela não é uma água pura. Ela é uma água que vem com um mix de várias substâncias que podem, quando você energizar ali o sistema, gerar o quê? Fugas de corrente elétrica, pode gerar curtos-circuitos acidentais. Inclusive, quando você tem uma placa eletrônica que é multilayer, o que é uma placa multilayer? É quando uma placa tem mais de 2 layers. A maioria das placas eletrônicas hoje são dupla face, então tem layer em cima, trilha em cima e trilha embaixo.
Multilayer é quando tem mais de 2 layers, mais do que em cima e embaixo. No meio tem um sanduíche aqui de distribuição eletrônica, né, de plano de aterramento, plano de alimentação positiva, né? Tem placas que tem até 16 layers, ou quem sabe até mais. E quando você lava com água e sabão, água e detergente, essa água, esse detergente, ela vai penetrando o quê, gente? Através dos furos metalizados lá no meio da placa. Então, se você energizar a placa com a placa úmida, vai dar muito ruim, vai ter problema. Então o que você tem que fazer? Depois do banho de água e sabão, você tem que dar um outro banho na placa. Que é o que? Um banho com álcool isopropílico. Porque o álcool isopropílico, quando você pegar a placa e dar um outro banho com álcool isopropílico ali sobre ela, esse álcool ele tenderá a se misturar com qualquer umidade que tenha ficado na placa eletrônica. Olha só que dica top, tá? E aí isso gerará o quê? Uma facilidade muito maior do que dessa substância, desse líquido evaporar e não ficar na sua placa eletrônica. Então depois de limpar a placa com água e sabão, o que você faz? Dá um outro banho com álcool isopropílico para você então misturar um produto com outro, né? A água e sabão tá com água, e aí evaporar muito mais fácil. Dê um outro banho com álcool isopropílico, o que você vai fazer? Tem algumas opções, tá? Qual que é a mais perfeita do mundo? Muitas assistências técnicas já têm estufa, que é o quê? Um local que você pega a sua placa eletrônica, coloca dentro da estufa, vai parametrizar ali a sua temperatura de funcionamento por um certo tempo, e aí nessa estufa vai gerar ali um calor que vai fazer toda a umidade o quê? Evaporar, e a sua placa fica prontinha para você continuar testes com ela energizada, alimentar ela, por exemplo, com tensões de nível da rede, se assim a placa precisar, né? Essa placa tem, por exemplo, uma fonte diretamente nela, uma fonte chaveada. Tá bom? Porque aí você evaporou toda a umidade e está tudo bem. O professor não tem estufa, que é a maioria dos casos. O que você faz? Você pode pegar ar quente, então você pode pegar a sua estação de ar quente, pode pegar o seu soprador e passar ali levemente o calor sobre a placa eletrônica e vai aquecendo de forma geral a placa eletrônica para que esse calor possa colaborar com o quê? Com a evaporação de qualquer umidade que exista na sua placa eletrônica, tá bom? Outra situação que você pode fazer. Num dia ensolarado, você pode pegar a placa eletrônica e colocar, certo? Ela ali no ambiente que existe uma luminosidade, um calor, beleza? E o calor natural do ambiente também irá ajudar na evaporação dessa umidade para aí depois você pegar e trabalhar com a placa eletrônica energizada. Tá bom? O critério para você energizar é o seguinte, não pode ter umidade na placa. E quanto mais layer tem a placa, quanto mais multilayer a placa, mais tempo e mais cuidado você tem que tomar para poder não energizar e gerar micro curto-circuito, mini arcos elétricos lá entre os planos e isso prejudicar o funcionamento da sua placa eletrônica de forma acidental. E aí você energiza a placa e você achou que tinha melhorado, tinha limpado, a placa estava top e você, porventura, prejudicou o funcionamento da sua placa eletrônica. Por isso que muita gente às vezes limpa com água e sabão a placa e fala, pô, depois que eu limpei com água e sabão nunca mais funcionou. Pode ter acontecido isso acidentalmente, você nem prestou atenção, tá? Beleza? Bom, então, água e sabão, banho de álcool isopropílico, evaporação, top! Pode alimentar, tá tudo bem. Bora fazer testes a quente, que a gente chama na placa eletrônica, tá? Tirando essas condições que a placa eletrônica tem muita sujeira, uma sujeira brutal, horripilante. Escreve aqui no campo de comentário sujeira horripilante, tá? Aí você limpa apenas com álcool isopropílico, você não tem que passar por todas essas etapas, porque o álcool isopropílico ele vai fazer o que? Uma evaporação ultra mega rápida e super fácil. Então veja que se você vai do álcool isopropílico para frente, você evita todos esses passos que a gente acabou de falar aqui para vocês anteriormente. Então a sua manutenção vai acontecer o quê? Muito mais rapidamente. Muito mais segura também, não tem tanta dor de cabeça, não precisa ter tanto equipamento. Limpou o álcool, escovou ali, deixou de ladinho ali, já era. Temperatura ambiente, evaporou, bora trabalhar e tá tudo certo. Tá bom? Então esse é o critério para você limpar apenas com álcool isopropílico ou limpar com água e sabão e depois álcool isopropílico também. Uma outra coisa que as pessoas fazem é o quê? Pega a placa eletrônica, limpou com água e sabão, o que você faz? Coloca numa cuba ultrassônica,
E nessa cuba ultrassônico você tem o que ali? Uma quantidade super grande, né, volumosa de álcool isopropílico, onde fica ali recebendo um ultrassom, e esse ultrassom faz com que o álcool isopropílico ali, junto à placa eletrônica, tire ainda mais impurezas que existem na placa eletrônica. Inclusive esse álcool vai misturar muito mais facilmente ainda com a água e sabão ou qualquer tipo de outro resíduo da placa, limpando ela muito melhor do que anteriormente. Perfeito? Para você que chegou até esse ponto, cravou, deu like, se inscreveu no canal, curtiu esse conteúdo, coloca a aula top aqui no campo de comentários. O presente especial para você é o seguinte, tá? Faz muito tempo, inclusive, que eu não dou esse presente, então presta muita atenção. Para você que ama eletrônica e sempre quis fazer o curso de eletrônica fácil, eu tenho um cupom especial para dar para você e ele é válido até domingo. Esse cupom se chama AGUA100. Exatamente, AGUA100. E se você usar o cupom AGUA100 lá no checkout para se inscrever no nosso treinamento, curso de eletrônica fácil, até domingo você vai ganhar R$100 de desconto. Perfeito? Esse é o presente por você ter aprendido, evoluído e crescido aqui com a família. Eletrônica fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Não esquece então que essa flecha preta eletrônica aprende eletrônica do zero, rumo aos separos de placa eletrônica com a metodologia. Eletrônica fácil, presente aí, AGUA100. Cupom de desconto, clica no link aqui da descrição do vídeo, vai lá para a nossa página do curso de eletrônica fácil, aplica o descontão. Presentão top até domingo, e é somente até domingo mesmo. Fechou? Depois não adianta reclamar, professor, passou. Não, até domingo. Presente para você que é comprometido, quer ser faixa preta em eletrônica. Beleza? Um forte abraço, tamo junto, fique com Deus e vamos pra cima. Até lá!